Bem-vindos ao The Debate. Hoje faremos uma análise profunda e exploraremos múltiplas perspectivas sobre um tema central da teologia cristã. É uma dinâmica onde a gente pega um assunto complexo, sabe, e realmente disseca as visões em cima dele. Exatamente. E o nosso tópico de hoje nasce de um texto muito instigante chamado Por que voltar à antiga aliança? Nós vamos avaliar uma questão bem específica. Será que o estudo profundo do Antigo Testamento, tipo mergulhar mesmo na estrutura hebraica e nas tipologias, é de fato uma exigência para a maturidade e estruturação da nossa fé? Ou será que o Novo Testamento por si só oferece toda a base necessária sem os riscos do legalismo? E o texto original traz uma provocação forte sobre isso, né? Porque ele argumenta que, embora o Novo Testamento seja totalmente suficiente para a salvação, a compreensão da Bíblia inteira seria necessária para o amadurecimento. Uma forma de curar aquela superficialidade da fé que a gente vê tanto por aí. Exato. Então, para deixar claro de onde estamos partindo na discussão de hoje, eu vou defender que a antiga aliança fornece, sim, a arquitetura indispensável e a pedagogia divina para uma fé madura e profunda. E do meu lado, eu vou argumentar que, sendo a graça do Novo Testamento completa e clara, esse retorno constante às tipologias e à matriz hebraica traz riscos muito severos de judaização e de uma complicação totalmente desnecessária da nossa fé. Bom, então vamos lá. Para começar a estruturar a minha posição, eu acho que a gente precisa entender que a salvação é apenas o início da jornada cristã, e não a linha de chegada. O texto que estamos analisando acerta em cheio quando mostra que o Novo Testamento não nasceu isolado num vácuo, sabe? Sim, claro, ninguém nega o contexto histórico. Pois é. Se você olhar lá em Lucas 24, o próprio Jesus explicou a si mesmo usando o Antigo Testamento. Paulo construiu toda aquela teologia absurda dele a partir de Gênesis, e a carta aos Hebreus, ela só faz sentido se você jogar a luz de Levítico em cima dela. Então, meu ponto central é que ignorar a antiga aliança limita o nosso crescimento, cria uma fé simplificada demais. O Antigo Testamento fornece categorias vitais e dramatiza verdades que o Novo apenas declara. Sem essa fundação, a árvore da fé balança com qualquer vento teológico, entende? Eu entendo e eu reconheço totalmente esse valor histórico que você está pontuando. Mas como uma leitora atenta desse material, eu prefiro focar nas concessões fundamentais que o próprio texto faz, porque ele admite que o Novo Testamento é totalmente suficiente para conduzir a fé. A obra de Cristo é suficiente e a graça é completa. E aí vem o meu ponto. O estudo imersivo da antiga aliança carrega um perigo real de judaização, de legalismo e daquela confusão pactual que o texto menciona. É uma fascinação cultural que muitas vezes vem sem discernimento. Se o evangelho já é cristalino e a salvação não depende de você ficar estudando para-chote, que são aquelas porções da Torá ou a tipologia das cortinas do tabernáculo... Mas o estudo não é para salvação, é para a maturidade. Eu sei, mas incentivar esse retorno como um método de amadurecimento pode desviar o foco da suficiência da nova aliança. A gente acaba trocando a clareza absurda da graça por um sistema complexo de sombras. Isso me preocupa muito. É uma preocupação válida, com certeza. Mas é justamente nesse ponto das sombras que a gente entra no nosso primeiro grande choque de ideias hoje. A diferença entre uma verdade abstrata e uma verdade dramatizada. Como assim? Explica melhor essa divisão. Pense da seguinte forma. O Novo Testamento, ele muitas vezes declara fatos. O Antigo Testamento dramatiza esses fatos. É a diferença entre ler um manual e ir para a pista de testes. O texto defende que a gente precisa ver o peso do pecado encenado no sistema sacrificial, a gravidade da santidade de Deus lá no Santo dos Santos, o custo da mediação no sumo sacerdote. O Êxodo, por exemplo, não é só uma história legal, é a dinâmica da libertação sendo aplicada na prática. Entender a pedagogia que Deus usou no deserto é o que estrutura a nossa experiência hoje. Tá, mas será mesmo que o crente moderno precisa dessa dramatização contínua? O texto original até faz uma advertência de que não devemos voltar para a sombra como obrigação ou para os rudimentos como sistema de justiça. Sim, e eu concordo. Não é obrigação de salvação. Mas ao insistir tanto nessa dramatização,
a gente esbarra num problema. A realidade de Cristo no Novo Testamento, a cruz, os evangelhos, tudo isso já é poderoso e vívido o suficiente. Não tem nada mais dramático e real do que a crucificação. O meu argumento é que o excesso de foco nos símbolos antigos acabou ofuscando a realidade presente. É como ficar olhando para a foto de uma pessoa quando ela está sentada bem na sua frente. Ah, eu gostei da analogia, mas eu daria um pequeno giro nela. Não é olhar para a foto em vez da pessoa, é ler a biografia da pessoa para entender a profundidade do caráter de quem está sentado na sua frente. E isso me leva ao segundo ponto de contenção que o nosso material de origem levanta de forma brilhante: o diagnóstico da igreja contemporânea, especialmente no Brasil. Ah, esse ponto do texto é bem forte. Forte e certeiro, né? A crítica é que a nossa igreja hoje tem muita emoção, tem muita declaração de vitória, mas tem pouquíssima arquitetura e compreensão histórica. E o argumento lá é que o estudo dessa matriz hebraica, que é onde Deus escolheu revelar a palavra, e não num ambiente grego abstrato, gera líderes mais sólidos. O estudo das parashot e das raízes constrói uma estabilidade doutrinária que a emoção de um culto de domingo simplesmente não consegue entregar. Olha, eu concordo em gênero, número e grau que a superficialidade é um problema enorme hoje. Nisso, nós estamos plenamente de acordo. A nossa divergência é sobre a solução proposta. Então você não acha que a matriz hebraica resolve? Eu indago se a arquitetura que a gente precisa realmente tem que vir da exploração da mentalidade hebraica. Lembra do risco que eu mencionei? A fascinação cultural sem discernimento. A estabilidade doutrinária pode ser plenamente alcançada nas epístolas e nos ensinos diretos de Cristo. Paulo escreveu cartas pastorais ensinando como estruturar uma igreja inteira usando a graça e a obra da cruz. Não precisamos de um mergulho em práticas que o próprio texto admite que podem causar confusão pactual. Se a lente da pessoa falhar um pouquinho que seja, ela começa a guardar o sábado achando que isso a faz mais santa. Mas aí você tocou na palavra-chave de toda a defesa do material: a lente. Se a lente falhar, dá problema mesmo. Mas o texto bate na tecla de que esse retorno nunca é para substituir Cristo. Ele deve ser feito com Cristo sendo a lente cristocêntrica absoluta. Sim, o texto menciona isso. E não só menciona, ele mostra como funciona na prática através do relato de experiência do autor. Achei essa parte muito reveladora. Ele conta que resistiu por muitos anos, numa caminhada de quase 27 anos de evangelho. Ele achava, assim como você está argumentando, que era um risco desnecessário. Mas quando ele focou no estudo através do canal Arquivo Pactual, o que aconteceu? Não o afastou de Cristo, o aproximou, estruturou a fé dele e unificou a Bíblia inteira na cabeça dele. Eu li esse relato e eu demonstro aqui uma total humildade intelectual diante da experiência dele. É bonito e é válido. Se estruturou a fé dele, isso é ótimo, mas eu mantenho o meu ceticismo sobre a universalidade dessa necessidade. Você acha que funciona para uns e não para outros? Exatamente. Tem uma frase no texto que me chamou muita atenção. Ele diz assim: nem todos terão interesse, nem todos sentirão essa necessidade agora. E isso não invalida sua fé. Certo. Não invalida. Então, pensa comigo. Se não invalida a fé da pessoa e não compromete a salvação, a insistência em apresentar esse caminho das tipologias e da matriz hebraica como principal veículo para a maturidade profunda é muito problemático. Na prática, você acaba criando uma hierarquia desnecessária entre os crentes. Fica parecendo que o crente que só leu o Novo Testamento é um cristão de segunda classe, raso, enquanto o que estuda Parashá é o madouro e profundo. Isso é perigoso. Eu entendo o seu receio sobre criar uma elite teológica, mas eu acho que é uma questão de ferramentas disponíveis. Ninguém está diminuindo o poder do Novo Testamento. A questão é que você não atinge a capacidade total do motor se você só anda na primeira marcha. Mas bom, eu acho que nós já mapeamos bem o território dessa discussão. Com certeza, tem muitos ângulos para avaliar aqui. Para a gente começar a encaminhar para a nossa conclusão, eu vou resumir a minha posição reforçando o que eu disse no início. O Novo Testamento é
perfeitamente suficiente para salvar, isso é inegociável. Mas a Bíblia inteira é necessária para amadurecer. Esse retorno à antiga aliança, se feito com discernimento, não é um retorno ao passado, é um aprofundamento essencial no nosso presente. É pegar uma fé que talvez seja só uma experiência emocional momentânea e transformar numa estrutura sólida, fundamentada na pedagogia que o próprio Deus usou desde Gênesis. E para resumir a minha perspectiva, eu reforço que a clareza do Evangelho e a suficiência da obra de Cristo lá no Novo Testamento já contém, por si só, toda a glória necessária para o crescimento do cristão. A gente não precisa voltar atrás. Eu reafirmo que os riscos de legalismo, de elitismo e de confusão pactual exigem extrema cautela. Buscar profundidade em sombras antigas pode ser interessante historicamente, mas o crente já tem a luz plena à sua disposição na nova aliança. Temos posições firmes e divergentes sobre o método, mas eu acho importante a gente reconhecer o nosso ponto de convergência aqui. Nós dois concordamos absolutamente que qualquer leitura bíblica, seja ela no Antigo ou no Novo Testamento, deve ser puramente cristocêntrica. Perfeito! Sem Cristo no centro, qualquer leitura vira regra vazia. E eu também adiciono que a gente concorda que a busca por uma fé menos superficial é não só nobre, mas urgente hoje em dia. Exatamente. A riqueza desse material que discutimos hoje é que ele mostra que a compreensão da pedagogia divina tem muitas camadas a serem exploradas. Tem mesmo. Dá muito pano para manga. Muito. Então, a gente convida você que está nos ouvindo a avaliar por si mesmo. Você deseja permanecer onde está, com o essencial garantido e focado na nova aliança? Ou você fará a escolha de mergulhar nas estruturas antigas para buscar novas camadas de entendimento? O nosso objetivo não é ditar um vencedor aqui. O debate continua na mente de vocês. Obrigado por nos acompanhar em mais um The Debate.